Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final, vocês bem sabem, é uma parceria da Rede LFG e TV Justiça. Meu nome, Renato Montans, sou professor de Processo Civil da Rede LFG. Hoje, no programa específico, nós vamos trabalhar com um tema de suma importância para exame de ordem e para a prática, os embargos de declaração. Os embargos que são tão discutidos e, por vezes, esquecidos aí por alguns operadores do direito, nós vamos tentar enfrentá-los e fazer uma devida sistematização a eles. Vocês que já nos acompanham há algum tempo sabem que o nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco, tema do dia, vou falar sobre os embargos de declaração e todas as regras dali peculiares. O segundo bloco, pergunte ao professor. Nós selecionamos algumas questões de alunos de todo o Brasil e nós vamos enfrentá-las aqui, inclusive ampliar a matéria que, evidentemente, pelo tempo do programa, não vai ser possível expor. E, por fim, o X da questão, nós vamos sedimentar aquilo que nós aprendemos. Ou seja, nós vamos falar sobre aqueles exames anteriores que já foram enfrentados, caíram em embargos de declaração. É importante que vocês fiquem, só esse período de tempo que nós vamos enfrentar, nós vamos poder tirar algumas dúvidas sobre os embargos. Aguardo vocês no próximo bloco. Muito bem, amigos, muito bem, amigas, vamos começar agora o primeiro bloco, tema do dia. E, como nós havíamos falado antes do intervalo, nós vamos começar a enfrentar o maravilhoso mundo dos embargos de declaração. Para a gente entender bem os embargos de declaração e saber como de fato funciona, é importante que nós coloquemos, na verdade, os embargos no seu devido lugar. E existe uma discussão doutrinária no Brasil se os embargos seriam ou não recurso. E, na verdade, a opinião de ser ou não recurso é de gente que não dá palpite, é de gente que dá parecer. O professor José Carlos Barbosa Moreira coloca em prova, efetivamente, se os embargos seriam ou não recurso. O professor Cândido Dinamarco, até alguns anos atrás, defendia peremptoriamente que os embargos não tinham natureza de recurso. Evidentemente que esses dois autores, mesmo não entendendo, agora o Dinamarco já mudou a posição dele, mesmo não entendendo se tratar de recurso, admitiam que, a despeito de sua natureza não ser recurso, o legislador considerou como tal. E essa é a primeira premissa que nós temos que estabelecer hoje, meus amigos. Ser os embargos recurso ou não, a despeito de não ser tão relevante para a prática, é importante no campo acadêmico. Ocorre que, na verdade, quem decide o que é ou deixa de ser recurso, gostem ou não, é o legislador. Então, na verdade, para ser recurso no ordenamento jurídico brasileiro, não basta ter algum predicado, algum requisito. O nosso sistema, ele prevê que o legislador determinará se o recurso é ou deixa de ser recurso. Tanto que houve, em algum momento histórico de nossa caminhada processual, um projeto de lei que não foi levado a efeito, que alguns juristas brasileiros tinham interesse em retirar o invólucro recursal dos embargos de declaração. Para todos os fins, para concurso e para prática, os embargos são recurso. Por quê? Porque o legislador assim determinou. Essa, na verdade, independente da opinião, da posição que se siga, é a melhor forma de nós enfrentarmos os embargos hoje no ordenamento. A lei estabeleceu e não se faz tábula rasa dos escritos de lei, pelo menos para esse fim. Por que eu estou explicando isso para vocês e por que eu comecei de forma tão abrupta a nossa aula de hoje? Por um motivo muito simples. Porque dentro do sistema, os recursos têm por objetivo reformar decisões judiciais. A função de um recurso é mudar o improcedente para o procedente. Ocorre que os embargos não têm a função precípua de reformar. A principal função dos embargos de declaração é esclarecer uma decisão judicial. Decisão essa contraditória, obscura ou omissa. Então, na verdade, os embargos eles objetivam muito mais aperfeiçoar a decisão judicial do que propriamente mudar o seu conteúdo. Nós veremos oportunamente na aula de hoje, no programa de hoje, que os embargos podem reformar decisões,
Mas a função principal, a função precípua dos embargos é esclarecer. Por que não dizer que os embargos seriam, portanto, um recurso preparatório? Para qual? Para o recurso principal. Primeiro, torna essa decisão clara, porque ela padece de algum vício de forma. Depois, a partir do momento que eu tenho uma decisão clara em mãos, eu posso efetivamente recorrer de maneira escorreita. Primeira parte do nosso programa, nós vamos falar sobre os vícios que ensejam embargos de declaração. E a lei sistematizou 3 vícios. O artigo 535 do CPC estabelece que os embargos objetivam corrigir obscuridade, contradição e omissão. Obscuridade é a difícil compreensão do texto decisório. O Alfredo Buzaide fala que a obscuridade é o vício mais pernicioso que nós temos, porque na verdade a gente nunca sabe ao certo o que vem a ser obscuro. Se eu chegar para você e falar, seu texto é contraditório, você sabe o que você errou, você partiu de uma premissa e concluiu com outra. Se eu falar para você que seu texto é omisso, você sabe qual é o vício, falta alguma coisa. Agora, se eu falo para você, seu texto é obscuro, o que é obscuro? O que seria obscuro? Na verdade, tecnicamente falando, obscuridade é uma difícil compreensão. Tanto é que alguns doutrinadores costumam dividir a obscuridade em 2 grandes classes. Nós temos uma obscuridade denominada de material e uma obscuridade chamada de ideológica. Material e ideológica. O que é obscuridade material? A obscuridade material é a obscuridade mecânica, ou seja, o erro, por exemplo, na letra do juiz. Você não entendeu o que o juiz quis exprimir. Aquelas moderníssimas impressoras matriciais, de repente saiu a linha uma sobreposta à outra. Você não conseguiu visualizar o que o juiz decidiu. É uma difícil compreensão do texto. Isso é, para fins de STJ, obscuridade. Saiu recentemente uma lei obrigando os médicos a postar uma letra legível. De lei diferenda, isso podia ser aplicado a todas as áreas, inclusive aos juízes. Só que a mais famosa das obscuridades que nós conhecemos é a obscuridade ideológica, que na verdade é o defeito na transmissão da ideia. Obscuridade ideológica ocorre quando o juiz visualiza a decisão, mas ele não consegue transpor para o papel aquilo que ele gostaria. E eu faço um desafio a vocês. Se você hoje de madrugada perdeu o sono e quiser abrir 20 livros de processo, procurando exemplos de obscuridade, dificilmente você vai achar. Porque, na verdade, como obscuridade é algo, e desculpem até a forma de me expressar, é um vício meio que subjetivo, porque, na verdade, o que é obscuro para mim pode não ser para você, ela é algo próximo da dúvida. Dificilmente os autores de livros se arvoram em estabelecer exemplos de obscuridade. Eu mesmo não me dei esse trabalho. Mas permitam que eu dê um exemplo para vocês de obscuridade que nós temos no ordenamento. Você faz um pedido ao juiz e ele diz, sim, vírgula, em termos. Alguns magistrados acrescentam a partícula C, sim, C em termos, o que não muda grande coisa. Vejam, você pode formular um pedido e alguém fala sim, em termos, isso é obscuro. É o mesmo que perguntarem a você, você está grávida? E você responde, em termos. Você é virgem? E você responde, em termos. Você me ama? Ama dá, ama em termos é possível. Mas de resto, meus amigos, em termos não é nem sim, nem não. Então isso é uma decisão obscura. Um outro exemplo que nós temos, uma outra situação, desculpem, que nós temos de embargo de declaração, é o caso da contradição. Vai ocorrer contradição quando o magistrado deduz proposições, ideias inconciliáveis entre si. Vejam, vai ocorrer contradição quando o magistrado deduz